como estão? Espero que estejam todos bem. Como vocês sabem, eu tenho vindo a partilhar aqui no meu canal. Nos últimos 6 anos da minha vida, principalmente, tenho trilhado um caminho de autoconhecimento, de aceitação e de amor próprio, muito focado em rever discursos que me habituei, que me foram incutidos de alguma forma desde a minha infância e que, em certa altura da minha vida, eu tomei como meus, como minhas verdades. Comportamentos, pensamentos tóxicos que eu tinha para comigo mesma e para com a minha aparência física, principalmente. Tem sido um longo caminho de desconstrução desses ideais, dessas crenças e também de seleção, de triagem daquilo que merece seguir comigo, daquilo que faz sentido para mim, para o meu percurso, daquilo que me faz bem, principalmente para a minha saúde mental e espiritual. E como já partilhei várias vezes aqui no canal também, não são de todo processos simples, porque é preciso estarmos dispostos a escolher olhar para dentro de nós mesmos. E cada pessoa leva o seu tempo. Então eu quero lembrar-vos que tudo o que falo aqui é parte do meu percurso, dos meus processos individuais. Somos todos livres para pensar diferente, mas devemos fazê-lo acima de tudo respeitando a individualidade, a história e a bagagem de cada um, obviamente. Aproveito para alertar que este será um vídeo longo, mas trará muitos tópicos necessários, então se puderes assiste até ao final, porque acredito que possa trazer algumas mensagens importantes para ti ou até quem sabe para alguém que conheces. A verdade é que nós, seres humanos, somos seres muito visuais. Eu mesma sou muito conectada com a arte, com fotografia, com o vídeo, vocês sabem, eu tenho uma relação muito intensa com o meu estilo, com a minha maquilhagem, eu amo criatividade visual, amo o que mexe de alguma forma com o meu olhar. No entanto, isso não ocupa um lugar maior ou melhor na minha vida do que nutrir a pessoa que eu sou. Interiormente, intelectualmente. O que eu posso dar ao mundo e às pessoas, a mim mesma, enquanto agente de mudança, sabem? Uma coisa complementa a outra, mas nunca, jamais substitui a outra, entendem? Porque conteúdo vem de dentro para fora e não o contrário. Eu aprendi isso ao longo da minha vida, quando passei por episódios de bullying, e quando comecei a passar pelos meus próprios processos, pelo enfrentamento das minhas próprias questões. Sinto que é importante abordar isso aqui, porque nós somos pessoas hoje em dia tão conectadas, principalmente nas redes sociais, que acabamos por criar uma ideia de mundo focada no que está em alta, ou na vida que aparece retratada da forma mais ideal, no corpo que aparece mais perfeito, por assim dizer. E se não tivermos o cuidado de entender que o que está ali é um momento captado e não um todo, nós perdemos-nos na comparação e no tal sentimento de insuficiência que vamos nutrindo e acabamos por travar uma luta contra nós mesmos. Acredito que todos, todas, todes já sofremos com isso em algum grau, independentemente da nossa aparência física, do nosso biótipo. Eu já partilhei aqui no canal o quanto, mesmo eu me encaixando no padrão do que é considerado um corpo magro, passei muito tempo da minha adolescência insegura com o meu corpo e a desejar que ele fosse diferente. Eu questionava coisas normais, como estrias, celulites, como se eu tivesse alguma coisa errada em mim. Eu sentia-me muito pressionada para emagrecer, para ser mais magra do que era, e isso em muitos momentos conduziu-me a uma relação nada pacífica com a minha própria imagem. A um olhar sobre o meu corpo como se algo estivesse de errado comigo, sabem? Eu encontrava sempre algum defeito que me impedia de gostar de mim e de me aceitar completamente. Demorei para realmente interiorizar que havia algo de errado sim, mas que não era comigo. Esse algo errado vinha da pressão cotidiana que eu sentia para ser mais magra, vinha de comentários que eu ouvia
sobre o que as pessoas consideravam um corpo bonito, um corpo aceitável. Vinha de coleguinhas da escola que faziam comparativos de beleza, vinha das próprias capas de revistas para adolescentes que eu lia, vinha dos filmes e programas de TV que eu assistia. E tudo isto eu só fui entender anos mais tarde na minha vida, principalmente quando comecei a ler sobre feminismo, sobre pressão estética, sobre como existem indústrias que lucram com as nossas inseguranças e sobre o papel dos média em tudo isso. Aliás, tem outros vídeos aqui no canal em que abordo a importância da informação como empoderamento, para conhecermos também outras perspectivas, para percebermos que não estamos sozinhos com as nossas inseguranças, com as nossas questões. Isso é muito importante, por isso eu bato muito nessa tecla, porque o que também me ajudou muito a olhar-me de uma forma bonita, real e válida foi aprender a ser vulnerável, a falar abertamente sobre essas questões com outras pessoas, com outras mulheres principalmente, e entender como em cada canto alguém, mesmo que diferente de mim em contexto, também já enfrentou questões idênticas às que eu enfrentei. E também me ajudou muito procurar outras referências, representatividade, pessoas reais que falam de problemas reais, questões reais, no YouTube, no Instagram, enfim, pessoas que passam o seu testemunho de forma verdadeira e sem medo de serem únicas. Existe uma cultura da dieta que nos incute que a magreza é o caminho ideal, não importa como. É-nos dito que quem se esforça para perder peso, para ser magro, é mais disciplinado e mais digno do que quem não o faz. Se pararmos para pensar sobre isso e sobre o que vemos especificamente online sobre dieta, condicionamento físico e saúde em geral, tudo reforça esse gatilho do parecer bem, para ser saudável, o que não necessariamente significa ser. Acredito que podemos abordar essa visão mediatizada de saúde de duas formas. Uma seria a saúde real, que é um cuidado mais interno, mais holístico, de dentro para fora, e outra, a saúde estética, que por norma é retratada como seguir certo ou determinado padrão, reduzir X centímetros, é a forma como a sociedade, num geral, interpreta essa imagem de saúde. E atenção, eu não estou a dizer aqui que toda a gente pensa igual, que toda a gente difunda essas informações, porque existe sim quem produza conteúdo inspirador, que retrata a saúde de uma forma balanceada, bem fundamentada e diversa. Mas a verdade é que quando idealizamos uma imagem que representa saúde, no sentido de pessoa saudável, o que vem à nossa mente a princípio é uma imagem, um corpo, um padrão, certo? Um reforço de este é o corpo correto e todos os outros, eles não podem ser caracterizados como corpos saudáveis. Entendem onde eu quero chegar? A representação visual da saúde que nos é vendida, que veste as leggings que nós vamos comprar para fazer exercício, que estampa os vidros das academias, que aparece nas capas de revistas sobre saúde ou até na maioria das séries e filmes que consumimos, não representa diversidade e faz-nos perseguir uma perfeição pautada por magreza, dietas, procedimentos estéticos, e isso tornou-se uma espécie de lugar comum para nós enquanto sociedades. Buscarmos respostas baseadas noutras pessoas que representam esse equilíbrio perfeito. E quando vemos algo que nos é vendido, que nos é imposto como saúde, tendemos a assumir que é esse o caminho, sem sequer questionar como é que aquela pessoa chegou até ele. Não importa se foi de uma forma não saudável que a pessoa conseguiu aquele corpo, o parecer perfeito, o parecer balanceado, adequado, torna-se muito mais importante do que o ser realmente, do que aquilo que está dentro de nós, do que o processo para chegar lá, do que o que realmente nos faz falta e onde moram as nossas reais inseguranças. Eu sou da opinião que se nós queremos fazer algo para nos sentirmos bem e confiantes com o nosso corpo, devemos sim fazê-lo,
mas também sou da opinião que devemos estar cientes de onde vem essa vontade e do nosso próprio porquê. Se é realmente a nossa voz que necessita que mudemos ou se são vozes externas que estão a exigir isso de nós de algum modo. Se realmente vamos mudar algo, mudar de hábitos, mudar de rotina de exercícios, fazer algum procedimento estético, que exista sim essa liberdade, mas que ela seja principalmente consciente, bem pensada, consciente também das consequências que isso terá na nossa vida, no nosso corpo, porque pode parecer clichê, mas se tu não estás feliz com a pessoa que és agora, quando atingires o que quer que seja que queres mudar fisicamente em ti, isso pode até momentaneamente trazer-te uma sensação de satisfação, de objetivo cumprido, mas a verdade é que se não partires de um lugar de respeito para com o teu corpo, como está agora, onde está agora, como tu poderás sentir-te bem com o teu corpo à medida que ele muda? Acabará por ser uma vida com limitações, uma vida com medo de comer, medo de engordar, medo de mudanças naturais da vida. Se tu não estás a mudar de um lugar de amor, mas sim de insegurança, de pensamento tóxico para contigo mesmo, de desconexão para contigo mesmo, não vai ser saudável, não vai ser benéfico para ti no fundo. Como eu já disse aqui no canal, não existe regra, ninguém tem o roteiro ideal, porque cada indivíduo é diferente do outro, seja fisicamente, seja mentalmente, seja contextualmente. Não existe um só indivíduo no mundo, um só biótipo. Geralmente nós atribuímos a algo físico o nosso problema com medo, muitas vezes, de olharmos a raiz emocional daquilo que nós sentimos. E com isso acabamos por seguir planos que não são verdadeiramente nossos, que são discursos impostos. De certa forma ficamos presos a esses ciclos, a esses padrões de desconforto connosco mesmos, porque é difícil realmente curar, enfrentar essas emoções, mexer dentro de si mesmo e encontrar o que realmente precisa ser resolvido. Subconscientemente, todas essas mensagens que nós recebemos, elas reafirmam dentro de nós o tempo todo que nós não estamos bem do jeito que somos, que precisamos de perder peso, que precisamos de mudar a nossa dieta, que precisamos arriscar numa nova dieta da moda, e tudo isso vem de um discurso de não estou bem assim, não sou o suficiente, não posso gostar de mim do jeito que estou. E dá a sensação ilusória de que se mudarmos, se alterarmos o nosso corpo, a nossa aparência física, vamos finalmente sentir-nos válidos, amados, confortáveis, seguros e que isso resolverá todos os problemas da nossa vida. Só que, e digo isto proveniente do meu próprio passado, isso nunca acontecerá se não resolvermos primeiro o que está aqui dentro, na nossa mente. A maioria das questões que nos fazem querer mudar fisicamente, elas são internas, elas estão dentro da nossa cabeça e não realmente na nossa aparência física. E entendam-me da melhor forma possível, porque falo a partir do meu lugar de fala. Mas a verdade é que muitas vezes aquilo que realmente buscamos, onde queremos chegar, o que queremos alcançar, já existe, sabem? E nós simplesmente, tendo uma atitude de amor para connosco mesmos, podemos começar a trabalhar a partir do que já temos e não negar o que já temos. Eu não acredito que seja uma obrigação amarmos o nosso corpo, aceitarmos o nosso corpo, porque o processo de autoaceitação e de amor próprio, ele não é simples nem rápido. São desconstruções dolorosas e diárias dos discursos que nos habituamos desde a infância. Então, demora, é preciso nós estarmos interessados em ir atrás. Portanto, não te sintas mal por ter dias menos bons. Todos nós temos. Só tenta explorar dentro de ti, ver-te como uma pessoa incrível e válida, bem além da tua aparência física. O nosso corpo, ele é simplesmente incrível. Ele transporta-nos, ele acompanha-nos, ele está neste momento a respirar para nós, por nós, sem nós termos sequer que pensar sobre isso ou consentir isso.
Ele envia-nos sinais o tempo inteiro sobre as nossas necessidades, sobre o nosso humor, sobre as nossas sensações. O nosso corpo, ele conhece o seu próprio equilíbrio, os seus limites. Nós só temos que parar para ouvi-lo. O meu desejo é que possamos ver as marcas dos nossos corpos como algo natural, como algo normal, como parte da nossa história. E que os nossos corpos possam ser livres para ser únicos. E que as próximas gerações elas consigam sentir-se empoderadas e não mais inseguras quanto à sua aparência física. E eu desejo também, mesmo, que tu tenhas a consciência do quão incrível tu és, do quão incrível o teu corpo é e que percebas a tua suficiência, a tua completude, além da tua aparência, muito além da tua aparência. Bem, espero ter trazido uma boa mensagem com este vídeo. Quero pedir-te desde já para partilhares com as pessoas da tua vida. Grata por teres chegado até aqui. Deixa o teu like para dar uma força para o meu trabalho. Se és novo aqui no canal, por favor subscreve para acompanhar sempre que saírem novos conteúdos e deixa também o teu comentário que eu gosto sempre de ler as vossas reflexões. Vemo-nos em breve. Beijo!